E aí pessoal, tudo bom? Essa videoaula é sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Então a gente vai estar vendo aí a definição de conjuntos. Então o que a gente vai estar vendo? Definição de conjunto, conjuntos vazios, subconjuntos e no final alguns exercícios básicos resolvidos. Então vamos ver primeiramente o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos, por exemplo, conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Então a gente tem aí o S, que vai ser o conjunto S, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então o que é um conjunto, pessoal? A gente tem vários elementos e todos os elementos apresentam uma característica em comum. Então a gente pode juntar esses elementos num conjunto. No caso aqui a gente está juntando os estados da região sudeste do Brasil num conjunto. Eles vão formar um conjunto dos estados, desses estados da região sudeste. Outro exemplo, conjunto dos números primos, ou seja, a gente vai ver todos os números e separar todos aqueles que sejam primos, divisíveis, números primos são os divisíveis por ele mesmo e por 1. Então a gente tem aqui o conjunto B, que vai representar o conjunto dos números primos, igual 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Lembrando que para o elemento estar dentro desse conjunto, ele tem que ser divisível por ele mesmo, no caso do 2 aqui é divisível por ele mesmo, e tem que ser divisível também por 1. Isso faz dele ser um número primo e o faz estar dentro desse conjunto aqui. Conjunto dos números naturais. Outro exemplo, é o conjunto de todos os números positivos. Então, se o número é positivo, ele entra aqui. N, conjunto dos números naturais, igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Todos os números positivos vão estar nesse conjunto. Bem tranquilo, né, pessoal? Noção de conjunto. Basta o elemento ter uma característica, a gente junta todos os elementos que têm essa mesma característica num conjunto. Um conjunto é formado por elementos. Um objeto A, qualquer, pode ser elemento de um determinado conjunto Azão. Então, se um elemento Azinho aqui dentro, tiver aqui dentro do conjunto A, a gente tem um elemento qualquer aqui, o Azinho. Ele tem uma dada característica que o faz pertencer a esse conjunto A. Quando esse elemento for do conjunto, dizemos que A pertence a Azão. E escrevemos A pertence a Azão. Ou seja, o elemento Azinho pertence a esse conjunto Azão. Esse aqui é o símbolo de pertencer. Caso contrário, ou seja, se o elemento não está dentro do conjunto, dizemos que Azinho não pertence a Azão. E escrevemos Azinho não pertence a Azão. Beleza, pessoal? Então vamos esclarecer melhor isso. Temos lá o conjunto dos estados da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e a gente tem que Minas Gerais pertence a essa. Por quê? Ele está aqui dentro. Então a gente diz que esse elemento Azinho, ou seja, Minas Gerais, pertence a essa. Mas Paraná não pertence a essa. Ele não está aqui dentro. Quando o elemento não estiver aqui dentro, ou seja, um estado que é da região sul, não está no conjunto dos estados da região sudeste. Então a gente diz que ele não pertence a essa, porque essa representa só os estados da região sudeste. Essa é a característica que a gente está dando para esse conjunto aqui. Conjuntos vazios. O conjunto vazio não possui elementos. Ele é representado por vazio. Essa letra aqui representa vazio, pessoal, e não representa zero. Muitas pessoas confundem com zero. Zero é um elemento. Vazio representa nada. Aqui, ó, a gente abre e fecha a chave sem nada. Então, vazio não é a mesma coisa que zero. Lembre-se disso. Zero é um elemento e ele faz parte de um conjunto, que é o conjunto dos números naturais, e de outros conjuntos também, o conjunto dos inteiros também, o zero está lá. Então não confunda zero com vazio. Então quando o conjunto não tiver nenhum elemento, ele vai ser vazio. Exemplo, números naturais ímpares menores do que 1. Ou seja, números naturais são os números positivos. E vai de 0 a infinito. Então a gente está querendo juntar num conjunto todos os números naturais ímpares menores do que 1, mas menores do que 1 só tem um 0 e o 0 é par. Logo, esse conjunto é vazio, não existe nenhum número. Então aqui embaixo está x, tal que x é um número natural ímpar menor do que 1. Existe algum valor que x possa estar representando aqui? Não, não tem nenhum número ímpar menor do que 1. Tem um 0, e a gente está falando dos naturais, os naturais é de 0 para frente. E o 0 é par, então esse conjunto é vazio. Subconjuntos.
Dados dois conjuntos A e B, se todos os elementos do conjunto A estiverem dentro do conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B. Então, tipo, pessoal, se a gente tem um conjunto B e dentro dele tem um outro conjunto A, a gente diz que A está contido em B, ou seja, A é um subconjunto de B. Então, a gente tem aqui o conjunto universo. O universo, pessoal, representa tudo. Todos os elementos. E a gente tem o conjunto B. No conjunto B, a gente tem os elementos com uma característica aqui que faz eles serem de B. E dentro de B, a gente tem um outro conjunto A, que os elementos, além de ter a característica dos elementos do conjunto de B, eles têm uma outra característica que a gente pode separar eles em mais um conjunto aqui. Então, além de ter a característica de B, eles têm a característica do grupo de A. Então, e como eles têm a característica de B, eles são um subconjunto de B. Eles estão dentro de B, fazem parte também do conjunto, os elementos de A fazem parte do conjunto B. A está contido em B. Ou, a mesma coisa, A é um subconjunto de B. Então, vamos dar um exemplo aí para ficar claro. A gente tem um conjunto dos números inteiros aqui, que são todos os negativos aos positivos. Então, um exemplo de subconjunto aqui dos números inteiros são os números naturais, porque eles são os números positivos e eles estão incluídos aqui dentro. Então, eles têm a característica de ser positivo e têm a característica de também pertencer aos números inteiros. Mas eles têm uma característica mais específica de ser positivos, então eles estão aqui dentro. Então, se a gente riscar aqui, ó, a gente vai ver que é um subconjunto do Z. Podemos observar que os naturais são um subconjunto de Z, ou seja, os naturais estão contidos nos números inteiros. Então aqui, ó, nos números em amarelo, a gente tem todos os números negativos. E em verde aqui a gente tem todos os números positivos. Mas só que Z, esse N está dentro de Z. N faz parte de Z, porque Z é os números negativos e os positivos. Mas aqui no N só estão os positivos. Então N é um subconjunto de Z. Z abrange todos os números, positivos, negativos, e N só os positivos. N é um subconjunto de Z. Então, pessoal, vamos para alguns exercícios. Classifique em verdadeiro ou falso. A gente tem os conjuntos A, B, C e D. A está contido em B? Então, pessoal, a gente tem que A é formado por 1 e por 2 e B é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. O A só vai estar contido em B se todos os elementos aqui dentro de A estiverem em B. E é o que acontece. 1 está em B e o 2 está em B. Logo, verdadeiro. A está incluído em B, ou seja, A é um subconjunto de B. Verdadeiro. C está contido em A? Somente se todos os elementos de C estiverem em A. Note que nenhum elemento de C está em A. Logo, é falso. C não está contido em A. Na verdade, ela só tem dois elementos e nenhum desses dois elementos é de C, né? Nenhum elemento de C, na verdade, de C está em A. Falso. C não está contido em A. Observação, pessoal. Aqui. E B está contido em A? Não, porque se B estivesse contido em A, todos os elementos de B deveriam estar aqui no A, mas nem todos os elementos de B estão em A. Então, o contrário de B estar contido em A não é verdadeiro, mas A está contido em B. A está dentro de B, mas B não está dentro de A, pois B é muito maior, né, e A é menor aqui. Falso. B está contido em D? Note que B vai de 1 a 5 e D vai de 0 a 5. E todos os elementos de B estão em D. Verdadeiro. B está contido em D. O contrário não é verdadeiro, pois 0 não está aqui em B. Nem todos os elementos de D estão em B. Então, D não está contido em B, mas B está contido em D. Verdadeiro. C não está contido em A. Então, a gente tem um C. A gente já fez isso, na verdade, né? Vazio está contido em B? Então, vamos lá, pessoal. Vazio é nenhum elemento. E B a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente adicionar vazio a B, vai fazer alguma diferença? Não. Então, é verdadeiro. Vazio está contido em B. Então, vazio implicitamente é um subconjunto de B. É como se a gente adicionasse nada aqui dentro, o que não prejudica em nada. Verdadeiro.
Beleza, pessoal, essa foi a primeira videoaula. Na segunda a gente continua com alguns conceitos mais teóricos. E na terceira a gente só faz exercícios de Enem, concurso público. E o livro que eu estou usando é do Dante, Luiz Roberto, Matemática, volume 1. É um livro antigo, mas é um livro muito bom. Todos os exercícios que eu vou fazer vão ser tirados de lá também. Então tá, pessoal, um abraço, tchau!